Boa tarde, buenas tardes a todos e todas. Está começando neste momento o primeiro debate entre os candidatos à reitoria e vice-reitoria da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Meu nome é Gabriela Ville, que eu sou jornalista da SECOM e fui indicada pela Comissão Eleitoral Central a mediar esse debate junto com meu colega Daniel Nascimento. Agradecemos a presença dos estudantes de graduação e pós-graduação, dos servidores docentes e técnico-administrativos em educação da UNILA. Também damos as boas-vindas aos membros da comunidade externa. Para dar início a este debate, convidamos a que se posicionem em seus lugares os representantes das chapas. Chapa 1. UNILA Popular e Latino-Americana, candidato a reitor, Félix Pablo Frigeri, candidato a vice-reitor, André Luiz André. Chapa 2, UNILA de Excelência Plural e Integrada, renovação comprometida com a América Latina e baseada no planejamento, transparência, sustentabilidade e participação. Candidato a reitor, Gleison de Brito. Candidato a vice-reitor, Luiz Evélio Garcia Acevedo. Chapa 4, Simplesmente UNILA. Candidata a reitora, Ângela Souza. Candidato a vice-reitor, Marcelo Capi. Lembramos a todos que as regras deste debate foram publicadas no edital número 10 de 2018 da Comissão Eleitoral Central e serão relembradas ao longo da tarde de hoje. O tempo previsto para este debate é de 2h30, divididas em 4 blocos. O primeiro bloco será de exposição das propostas de cada candidato, aliás, de cada chapa. No segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si. O terceiro bloco será dedicado às questões encaminhadas pelo público. E o quarto e último bloco será o momento das considerações finais. Lembramos que as perguntas do terceiro bloco deverão ser feitas por escrito e depositado na urna que está na entrada do auditório até o final do segundo bloco. Os integrantes da comissão eleitoral estão posicionados na primeira fila da plateia e estão à disposição para esclarecer qualquer dúvida dos candidatos e do público. Lembramos que o objetivo deste debate é ouvir de forma democrática todos os candidatos e suas propostas para a UNILA. Por isso, solicitamos para que todos respeitem o direito de fala. Este debate está sendo gravado e será disponibilizado em breve no canal da UNILA do YouTube. Dito isso, damos início, então, ao primeiro bloco, que será dedicado à exposição das propostas de cada chapa. Solicitamos aos candidatos que tenham especial atenção com o tempo, que será de 5 minutos para cada chapa. Faltando 1 minuto, os candidatos serão avisados sobre o tempo para concluir a fala. Vamos realizar agora o sorteio da ordem de apresentação. A primeira chapa é a chapa 2. Na sequência, será a chapa de número... Chapa 1. Então, por fim, a chapa 4. Passamos, então, a palavra à chapa número 2. Vocês têm 5 minutos contando a partir de agora. Muito boa tarde a todos. Gostaríamos, primeiramente, de enfatizar a importância do momento. 8 anos de universidade, primeira vez que nós chegamos nesse ponto, a ponto de fazermos uma consulta à comunidade. Na verdade, 8 anos de universidade, mais 10 anos desde que a comissão inicial lá de implantação da UNILA, né, começou a se reunir. Então, são aí uma década
para que a UNILA conseguisse chegar no momento de escolher o seu representante. Eu, professor Gleison, professor Luiz, compomos a Chapa 2. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou professor vinculado ao ILA-CVN, sou das áreas das biológicas, e ali no ILA-CVN nós tivemos a oportunidade de termos algumas experiências administrativas, passamos pela direção do Instituto, passamos pelos centros interdisciplinares, e nós dois somos professores da sala de aula, envolvidos com pesquisa, extensão, envolvidos com atividades de docência, né, acostumados a trabalhar em equipe, e acreditamos que temos uma proposta que, se for do interesse da comunidade, trará bons futuros aí para os próximos 4 anos da nossa universidade. Nas nossas andanças por aí, pelas salas de aula, pelas secretarias, pelas pró-reitorias, pelos diversos departamentos, a gente tem insistido em falar rapidamente um pouquinho do nosso mote, né? Aqueles que conhecem o título da nossa chapa, UNILA de Excelência Plural e Integrada. Isso é uma compactação de uma ideia mais ampla, sobre a qual eu e o professor Luiz discutimos bastante e tentamos construir uma concepção de universidade. Então, excelência para nós é excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, primeiramente. Ensino de qualidade para cumprir com o objetivo e missão da UNILA. Extensão de qualidade, pesquisa de qualidade, mas também a excelência na assistência, uma área muito clara para as áreas da saúde, medicina, saúde coletiva, serviço social, e também excelência, evidentemente, na administração, uma administração de qualidade, que faça a gestão de maneira efetiva da universidade. Além da excelência, outro termo para nós importante é pluralidade. Pluralidade aqui diz respeito à pluralidade natural da nossa universidade, que é uma pluralidade de nações, é uma pluralidade relacionada à pluralidade de gênero, pluralidade relacionada à orientação sexual, é a pluralidade relacionada à pluralidade de culturas e de línguas. Mas é também, para nós, isso é muito importante, pluralidade de ideias. É criar um ambiente democrático que não seja hostil ao dissenso, um ambiente onde divergências de opinião sejam motivo de debate. E a gente possa, eu costumo brincar, a universidade é o santo grau da livre expressão da opinião, e a gente possa discutir de maneira tranquila, de maneira acadêmica, todas as diferentes formas de pensar a universidade e de pensar o ensino superior. E, finalmente, um terceiro tema importante, integração. Claro que a nossa própria universidade já traz esse termo no seu nome, né? Integração latino-americana. Então, a integração é a integração das culturas, é multiculturalismo, é integração linguística, mas também é a integração de disciplinas, o que é a interdisciplinaridade, senão integração de conteúdos disciplinares. Agora, integração também é a integração administrativa. Nós entendemos que precisamos criar canais eficientes de comunicação entre os órgãos da administração. Nós não podemos ter órgãos que não tenham comunicação eficiente entre si, que tomem decisões que são antagônicas. As decisões têm que ser alinhadas e sempre esses órgãos trabalhando com um foco importante, que é fortalecer ensino, pesquisa e extensão. Bem, tudo isso regado, evidentemente, a um compromisso com a América Latina, regado a um planejamento estratégico, transparência, temos que ter decisões transparentes. 8 anos de universidade, ainda não tivemos um plano de execução orçamentária discutido no Conselho Universitário, então precisamos aumentar a nossa transparência, sustentabilidade, tanto sustentabilidade ambiental quanto econômica, temos que criar estratégias, porque a gente vai ter períodos escassos por aí, e participativo, né, com toda a comunidade ajudando a contribuir. 1 minuto para concluir. Gostaria que o professor Luiz também se apresentasse. Obrigado. Boa tarde a todos. Quien no me conhece, yo soy Luis Sebelio García Acevedo. Soy profesor del curso de Ingeniería de Energía aquí de la UNILA. Nací en Colombia, tengo 42 años. Migré para Brasil en 2003 para hacer mi posgraduación. Hice aquí una maestría y un doctorado en Florianópolis y finalmente pasé en un concurso aquí en la UNILA en 2013. Desde entonces vengo haciendo parte del equipo de la TITI. Desenvolví actividades en el curso como coordinador. Lideramos la mudanza del curso de Ingeniería de Energía Renovables y también participé de la ProINTI como coordinador de Relaciones Internacionales y prorector de Relaciones Internacionales. Creo que el mayor logro que conseguimos en esa gestión fue la democratización del acceso de extranjeros a esta universidad, de lo cual nos sentimos muy orgullosos en la Chapa 2. Muchas gracias. Obrigada, Chapa 2. Na sequência, é a vez da apresentação da Chapa número 1. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Presentar primero las banderas de la propuesta que nuestra organización política
ofrece, digamos, a la comunidad universitaria. Ustedes algunos habrán visto, son 5 banderas. UNILA popular, UNILA democrática, UNILA diversa, UNILA latinoamericana y, por todo eso, de excelencia. Esas 5 banderas resumen una trayectoria de lucha de la universidad desde el primer momento que empezó y queremos tratar de, en esta primer gestión democrática que esperemos que podamos hacer, de poder ir concretándola. ¿Por qué UNILA popular? Porque el corazón de la propuesta es una alianza política con los movimientos populares de toda América Latina y, por supuesto, de una manera más cercana aquí en la región de la Triple Frontera. Una alianza que nos posibilite pensar desde ahí, y por eso también esa alianza es epistémica. Desde ahí, escuchando la sabiduría de la lucha, de los movimientos populares, de las luchas que todo el pueblo hace para vivir, para construir su familia, de la región, desde ahí construir el conocimiento. Democrática, rescatando toda esa vieja lucha de la paridad que fue reprimida y que, aunque judicialmente quizá no se pueda poner tan fácilmente en práctica, hacer realidad el espíritu de igualdad política y de igualdad humana que nos une a profesores, estudiantes y técnicos. Hacer que eso sea vivo, que se refleje lo más posible en la forma de decidir nuestro destino, nuestra voluntad proyectada en propuestas políticas. UNILA diversa porque tenemos una admirable, hermosa diversidad étnica, lingüística, sexual, que es una riqueza de la universidad que debemos primero luchar para que sea profundamente respetada, pero también para que esa riqueza llene de contenido la producción de conocimiento en la universidad. UNILA latinoamericana porque lamentablemente arrastramos ese peso de tantas universidades de ser demasiado dependientes de los poderes imperialistas, sobre todo, también en el conocimiento. Y poder gestar el conocimiento desde justamente las sabidurías de nuestros pueblos, desde ahí en un diálogo de saberes poder gestar el conocimiento. Y por todo eso de excelencia, no queremos la excelencia de los poderosos, no queremos la excelencia que le agrada, digamos, a los grandes poderes. Queremos una excelencia que provenga de ser justamente popular, democrática, diversa e latino-americana. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor André, professor do curso de Geografia. Estou na UNILA há 5 anos e componho com o professor Pablo a Chapa 1, UNILA Popular e Latino-Americana. Sou professor também do mestrado em Integração Contemporânea na América Latina e da especialização de Direitos Humanos na América Latina. Nos últimos 2 anos, passei 1 ano na gestão como chefe do departamento de pesquisa e, mais recentemente, como vice-coordenador do Centro Interdisciplinar de Território, Arquitetura e Design. 1 minuto. Eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo que a nossa chapa tem um compromisso de resgatar um pouco o espírito latino-americanista da UNILA, o espírito original, que é isso que define a nossa universidade, sem perder de vista os nossos compromissos com a comunidade local, com a comunidade do entorno dessa fronteira onde a gente está instalado. No mais, gostaria de dizer que temos um compromisso de colocar ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação a serviço dos movimentos populares e da gestão democrática. Sem gestão democrática, a gente não consegue consolidar o espírito latino-americanista da nossa universidade, que é único não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Obrigado. Obrigada. Passamos a palavra à Chapa 4. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Ângela, professora do curso de Antropologia e professora do IELA, no programa de pós-graduação em
Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. Estou na UNILA desde 2011. Desde 2011, nós estamos aqui fazendo desta universidade e colocando em prática muitos dos sonhos que nós trouxemos. Tá? Participo, em 2012, eu iniciei na gestão, principalmente no ciclo comum, que é uma das áreas prioritárias da universidade, da nossa gestão aqui colocada. Né? Atuei na coordenação de FAO, Fundamentos de América Latina. Em 2012, entrei na PROEX, né, onde fiquei na gestão durante 5 anos à frente da Pró-Reitoria de Extensão. Atualmente estou afastada do IELA, né, e hoje nós estamos aqui, eu e o professor Marcelo, compondo a Chapa 4, simplesmente UNILA. A Chapa 4 ela é formada por sonhos, muitos sonhos, como eu já coloquei, e gosto muito de ressaltar esse aspecto, tá? Mas sonhos que possam ser concretizados. E por isso nós queremos uma universidade de excelência, né? Esse é um dos pontos principais, mas uma universidade de excelência que tenha respeito às políticas de gênero, às ações afirmativas, ao compromisso com a escola pública, a toda a região na qual estamos na fronteira, tá? E toda a América Latina e Caribe. Tá? E ressaltar essa questão da diversidade da UNILA é determinante, porque falar sobre a diversidade, muitos de nós falamos, mas lidar com ela na prática é um grande desafio. Tá? Então, a Chapa 4 tem exatamente esse desafio de trabalhar todas essas questões, trabalhando a partir das experiências acumuladas nesses 8 anos, praticamente, né, à frente de ações de gestão, tá? E também de todas as práticas de ensino, pesquisa e extensão de forma articulada, de forma interdisciplinar, né, que é um dos princípios da nossa universidade. Então, eu gostaria de rapidamente colocar algumas questões que nós elencamos, tá, a partir de 6 eixos temáticos da nossa chapa. Então, os eixos são gestão acadêmica, gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão financeira e infraestrutura, gestão cultural, ações afirmativas e políticas inclusivas de gestão de relações institucionais e internacionais. Ressaltando que só conseguiremos ter uma universidade de excelência quando tivermos direitos respeitados, né, direito a essa diversidade que nos faz enquanto UNILA, e também toda a gestão administrativa de forma articulada. Então, infraestrutura, gestão de pessoal, assistência estudantil são espaços prioritários e determinantes para pensarmos a UNILA de excelência a partir do ensino, pesquisa e extensão. E agora eu gostaria de passar a palavra ao professor Marcelo para se apresentar. Obrigado. Boa tarde. Meu nome, eu sou o professor Marcelo Caro, sou da área de informática. Estou na UNILA desde 2010, então sou aí quase um vovô da turma. Eu coordenei, nos cursos que eu atuo, são na maioria no Ilatite e no CVM. Mas nesse momento, na chapa, eu tento trazer a contribuição principal dos 6 a 7 anos de gestão administrativa na TI da UNILA. Então, eu coordenei essa área durante, praticamente desde o início, desde a fundação. Nós construímos um setor, acho que todos conhecem, onde tinha 5 ou 6 pessoas, hoje são uma equipe de 42, e que a gente conseguiu elevar até no nível nacional. Eu gostaria de ressaltar aqui, nesses pequenos 30 segundos, que a maior contribuição é em termos de planejamento e clima organizacional. O discurso todos nós temos desde o início da UNILA. Quem entrou aqui sabe por que entrou, conhece de cor e salteado, mas agora a contribuição maior que nós estamos tentando dar é em relação a como chegar lá. Com um plano dinâmico, transparente, claro. Obrigado. Agradecemos a exposição das 3 chapas e iniciamos neste momento o segundo bloco deste debate.
Lembramos que as perguntas do público para os candidatos devem ser depositadas até o final deste bloco na urna localizada na entrada do auditório. Neste bloco, cada chapa terá 1 minuto para formular uma pergunta para as chapas concorrentes. O tempo de resposta será de até 5 minutos. Após as respostas, a chapa que formulou a questão poderá fazer um comentário em até 2 minutos. Perdão, é 3 minutos a resposta. Seguindo a ordem do sorteio, a primeira chapa a perguntar é a chapa de número 1, e a ordem de respostas será chapa 4 e chapa 2. Só lembrando, então, a pergunta é 1 minuto, o tempo de resposta 3 minutos e o comentário 2 minutos. Chapa 1. Bueno, la pregunta para los compañeros de las otras chapas es cómo piensan efectivar la participación política de estudiantes y técnicos y cómo piensan atender sus principales reivindicaciones. Começamos a resposta com a chapa de número 4. Essa é uma pergunta bem interessante de discutirmos e começarmos esse debate, né? Partimos do princípio, né, enquanto chapa 4, que para pensar a universidade de excelência, e esse é um termo que está na fala das 3 chapas, né, nós precisamos ter sim esse diálogo de forma permanente entre a comunidade acadêmica, né, discentes, docentes, técnicos, gestão e a comunidade externa, né? E é determinante não só que se ouça, que esteja nesse diálogo permanente, né? Mas que esse diálogo traga efetividade, traga resultados, né? Que esse diálogo possa trazer e possa ouvir essas falas é determinante para que se pense em propostas, para que se pense em organização, para que se pense, por exemplo, num tema como gestão de pessoas, né? É um tema bastante caro aqui na Unila, nós precisamos debater, precisamos discutir, e só temos uma forma de fazer, ouvindo toda a comunidade acadêmica, né? Então, para nós é prioridade estabelecer esses canais de diálogo, né? Durante o período que eu estive à frente da gestão na Pró-Reitoria de Extensão, essa foi uma das questões que eu procurei colocar em prática, né? Não é algo muito simples, todos nós sabemos, o desafio é grande, quanto maior a equipe, maior o desafio, mas exatamente enquanto o desafio ele tem que ser enfrentado. E sempre no sentido de pensar, ouvir, trazer as propostas, mas numa efetividade. Como é que nós vamos colocar em prática e como é que essas proposições vão ter esse caráter prático, né? Então, toda a comunidade acadêmica ela precisa permanentemente ser ouvida, precisa ter esses espaços de diálogo e de proposição. Então, essa é uma questão que para nós ela não só é determinante na nossa estrutura enquanto gestão, né? Mas ela sim tem que ter essa efetividade prática. Chapa 2. Bom, primeiramente é fundamental que o gestor ele tenha a sensibilidade de escutar toda a comunidade constantemente. Eu acho que a principal forma de participação que nós temos numa universidade como a nossa é a forma de participação através dos órgãos colegiados deliberativos, que são os órgãos onde nós elegemos os nossos representantes e nesses órgãos os nossos representantes vão levar então as nossas demandas e as nossas bandeiras. Mas os órgãos colegiados deliberativos, talvez em alguns momentos, não deem conta de todas as demandas políticas que os diferentes grupos que compõem a universidade trazem. Então, a gestão tem que estar atenta, por exemplo, às demandas dos sindicatos, escutando com cuidado quais são essas demandas e vendo as possibilidades do atendimento às mesmas. Tem que estar escutando os alunos, por exemplo, através dos centros acadêmicos, na ausência de outro meio de representação, como
um diretório central de estudantes, por exemplo. Nós temos que também ampliar o nosso uso de ferramentas que aumentam a possibilidade democrática do debate, como, por exemplo, a tecnologia. Então, nós precisamos utilizar, por exemplo, as consultas eletrônicas. Então, quando nós temos a construção de um documento, nós abrimos esse documento de forma eletrônica, a comunidade toda pode contribuir, e contribuindo, eu acredito que a gente está democratizando o processo de construção. Mais ou menos como nós temos feito com o plano de desenvolvimento institucional. Acredito que é uma forma importante de fazer isso. E, da mesma forma, escutar também os docentes nas suas representações, né, sua representação sindical. Acredito que é por aí que passa. O reitor precisa estar atento a essas demandas, tem que ter sensibilidade, tem que receber. Nós também temos outras possibilidades para colocar em discussão alguns temas que são mais de interesse mais amplo da comunidade, como, por exemplo, as assembleias universitárias, né, dependendo da temática, isso cabe, e acredito que nós já chegamos num nível de maturidade institucional em que essas discussões têm que ser feitas de maneira qualitativa. Agora, eu acho também que a gente tem que construir na UNILA uma atmosfera de respeito aos órgãos colegiados deliberativos. São esses órgãos que tomam as decisões, nós os elegemos, podemos não gostar das decisões e, a partir daí, podemos politicamente nos mobilizar para tentar reverter, modificar de acordo com os interesses de cada grupo. Mas eu acredito que o primeiro ponto para uma democracia interna funcionar bem é os órgãos colegiados deliberativos terem autonomia de decisão e as suas decisões serem respeitadas. Obrigada. Agora a chapa 1 tem 2 minutos para fazer o seu comentário. Bom, eu quero começar dizendo que acho importante, num processo de garantia de uma gestão democrática, a gente, para além de escutar a comunidade nas suas diferentes representações, para além de fortalecer os órgãos deliberativos, a gente tem que garantir representação política igualitária entre a comunidade. Sem representação política, a gente não pode avançar nem numa gestão democrática, nem na concretização daquilo que é o espírito de uma universidade latino-americana. Acho que esse é o ponto central. Segundo, que garantir igualdade política é fundamental, na minha perspectiva, em 2 situações. Primeiro, em relação aos estudantes. Quer dizer, a diversidade de vozes dos estudantes, elas são, de fato, a riqueza dessa instituição. São estudantes de diferentes nacionalidades, com diferentes camadas sociais, com uma diversidade de gênero gigantesca, e eles podem, de fato, eles e elas podem, de fato, dar à UNILA a possibilidade de construir saberes de forma democrática. Por outro lado, na minha perspectiva, a participação dos técnicos é fundamental numa reforma universitária, né? E, para isso, eles precisam ter representação política igualitária em relação a docentes e também em relação aos estudantes. Y también consideramos fundamental algunas demandas implementarlas lo más rápidamente posible, sobre todo las 30 horas de los técnicos que están trabadas hace rato y la movilización para el restaurante universitario. Eso tenemos que dar una respuesta rápida, inmediata y fortalecerla con la representación política igualitaria. Obrigada. Agora, chapa 4, 1 minuto para a sua pergunta. A nossa pergunta é para a chapa 2 e a chapa 1. Quais as propostas no âmbito das ações afirmativas e de gênero para a comunidade acadêmica numa perspectiva interseccional? Como as ações serão implementadas? Chapa 2. Bom, no próprio nome da nossa chapa, né, pluralidade, a gente chama a atenção para a questão da diversidade humana. Então, a gente entende que a universidade ela tem que ser o navio quebra-gelo nessas questões. A universidade tem que ser o exemplo, não para ensinar, mas para mostrar como é que a gente constrói políticas afirmativas
políticas que atendam às minorias e às diversidades de maneira eficiente e de maneira efetiva. Então, para nós, essas políticas são fundamentais, são importantes e terão o apoio da gestão na sua construção e na sua operacionalização. Eu tive a oportunidade de participar da reunião do Conselho Universitário, por exemplo, que criou a política de gênero da universidade. E, naquela reunião, fiquei muito feliz porque a criação da política ela foi votada de maneira unânime. O Conselho Universitário, unanimemente, sem discordância, votou pela implementação da política. Qual foi o problema que aconteceu naquela reunião do Conselho Universitário? Era um problema relacionado à institucionalização, um problema administrativo. Foi criada a política, mas não foi criada a secretaria que poderia implementá-la. Naquela época, e a gente ainda enfrenta problemas nesse sentido, nós tínhamos várias instâncias com previsão estatutária e regimental ainda sem recursos administrativos do ponto de vista de recursos humanos. Institutos, por exemplo, sem apoio técnico. Então, isso trouxe um aquecimento do debate, trouxe uma atenção ao debate, e a secretaria acabou não sendo criada em função disso. Nós temos uma proposta de refazer um pente fino em toda a distribuição de recursos humanos e de força de trabalho na universidade, para a gente conseguir distribuir melhor essa força de trabalho e atender às demandas que a comunidade traz nesse sentido, como, por exemplo, no futuro, a criação da secretaria, que ficou pendente para que o Conselho Universitário fosse criar no futuro. Também, em outros aspectos, nossa chapa entende que a gente tem que apoiar e expandir como necessário, como, por exemplo, as políticas de cotas da universidade, porque a universidade tem que ter a cara da comunidade, tem que ter a cara da sociedade, por isso tem que ter uma composição plural. Chapa 1, 3 minutos para sua resposta. En cuanto a la política de género, creo que no hay nada que inventar, sino seguir justamente lo que ha sido propuesto por un trabajo largo que ya se ha hecho desde los movimientos que luchan, especialmente los movimientos de mujeres que están luchando hace mucho en la universidad. La implementación de eso ha sido todavía muy parcial, entonces hay que avanzar claramente en eso. Y avanzar tratando de que eso quede con el presupuesto, el personal y la rapidez administrativa, o sea, ligarla a la rectoría, y que el avance hacia una formalización de la política de género como secretaría sea después un detalle que logremos cuando la reforma administrativa pueda ser posible, que la política se implemente ya enseguida con el apoyo fuerte de la rectoría y con el presupuesto y el personal adecuado. Es muy importante en esto la alianza con los movimientos indígenas, fundamentalmente, que fortalecer esa presencia indígena tiene una importancia epistémica inmensa para la universidad, con el movimiento negro, en los distintos lugares, las distintas variantes, ese avance tiene que ser clave. Eso tiene que formar parte del corazón de nuestra universidad y definir las políticas en las tres funciones de la universidad. Penso que tem uma outra coisa importante e que está presente no nosso plano de gestão, é transformar as pró-reitorias, aliás, levar às pró-reitorias essa diversidade étnica, racial e de gênero que a gente tem na nossa universidade. A gente não pode ter pró-reitorias só de pessoas com o mesmo perfil social, inclusive, né? É importante que na gestão a gente tenha negros representados, mulheres representadas, índios representados. Okay? Essa é uma questão que está no nosso plano e que a gente, caso vier a ser eleito e nomeado, a gente vai colocar em prática assim que a gestão iniciar. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental é que a UNILA tenha, como política institucional, uma política de acolhimento dos estudantes, acolhimento do corpo técnico, acolhimento do corpo docente, né? De tal maneira a colocar os seus recursos, quase todos eles, aqueles que são permitidos, à disposição de estudantes que tenham uma característica social
vulnerável, estudantes mulheres e estudantes indígenas. Chapa 4, 2 minutos para fazer o seu comentário. Essa é uma questão que, para nós, na Chapa 4, ela é determinante. Quando nós pensamos numa universidade de excelência, essas questões elas fazem parte dessa excelência. Né? Ter uma política de equidade de gênero, ter as ações afirmativas garantidas de forma igualitária, né? Principalmente com recorte étnico-racial, né? Todas as questões voltadas à sexualidade, e são debates aqui que nós precisamos ter, não somente de formas isoladas, mas de forma institucional. Né? Como, enquanto instituição, enquanto UNILA, né, essas políticas precisam ser não somente ações isoladas, mas parte do projeto institucional que façam com que essa universidade seja de fato igualitária, que tenha representação, né, mas que as pessoas se vejam nessa representação e que ela não seja uma situação que ocorra, que seja iniciativa de determinados setores e que são muitas vezes as exceções. Né? Então, enquanto proposta, né, no plano de gestão da Chapa 4, esse é um ponto principal, né? Principalmente pela política de equidade de gênero, ações afirmativas com recorte étnico-racial e principalmente uma política de gestão das ações afirmativas, né? E que ela seja feita de forma transversal, não somente dentro de um setor ou de uma pró-reitoria, porque ela atinge técnicos, discentes e docentes, né? Toda a comunidade acadêmica. Obrigada. A próxima pergunta é da Chapa 2. A ordem de resposta é Chapa 1, Chapa 4. 1 minuto para a pergunta. Considerando a necessidade de institucionalização das unidades acadêmicas, qual a posição da Chapa sobre a publicação dos regimentos dos consunis e os regimentos das unidades, bem como sobre o respeito e atendimento às decisões dos órgãos colegiados deliberativos da universidade? Poderia repetir. Considerando a necessidade de institucionalização das unidades acadêmicas, qual a posição da Chapa sobre a publicação dos regimentos dos consunis, os órgãos de cada instituto, e os regimentos das unidades, bem como sobre o respeito e atendimento às decisões dos órgãos colegiados deliberativos da universidade? Chapa 1, 3 minutos para responder. El proceso de construcción de los regimientos tiene que ser un proceso lo más democrático posible. Eso es una obligación constitucional de la universidad, la gestión democrática, que lamentablemente se encuentra en contradicción con otros elementos legislativos. Tenemos que tomar en serio el sentido igualitario, si es que nos entendemos como personas iguales, para poder elaborar con un máximo de participación y de igualdad política todos los instrumentos que después van a llevar adelante la vida académica, entre ellos claramente los regimientos y claramente también el funcionamiento entonces de todos los organismos que hacen falta para el mantenimiento y la marcha de la UNILA. Bom, tem uma questão importante nessa questão, que, ao meu ver, a maior parte de nós professores sabemos disso. Os colegiados de curso, por exemplo, eles são um ambiente de maior mal-estar da UNILA, em certa medida, né? Boa parte dos nossos conflitos estão em colegiados de curso. Tá? E é importante a gente perceber que boa parte dos centros interdisciplinares e dos institutos, né, somos 4 institutos, 8 centros, eles não têm seu regimento. Né? E por que não tem um regimento, não tem órgão colegiado? Então, num processo de consolidação da UNILA, é fundamental a gente avançar na construção dos regimentos, de tal maneira, inclusive, a sanear uma parte dos conflitos, né, que a gente sabe que são muitos, que tem, vamos dizer assim, o chão da universidade. Né?
nos colegiados de curso, nos colegiados de centro e nos consunes, né, que são os conselhos dos institutos. Então, uma questão fundamental é a gente regular isso ao máximo, né, para que, inclusive, a gente possa reverter um certo mal-estar que instalado, que, inclusive, dá a nós, professores, sobretudo, e estudantes que estão nesses órgãos, uma sensação de que a UNILA tem um ambiente muito tóxico. Quer dizer, esse ambiente de mal-estar, né, na vida cotidiana da instituição tem a ver um pouco com essa dificuldade de construir normativas e torná-las efetivas. Então, na minha perspectiva, uma questão fundamental para a consolidação dos institutos, dos centros interdisciplinares e dos colegiados de cursos é a gente avançar e consolidar os regimentos de centro interdisciplinares e os regimentos de institutos, de tal maneira a gente evitar os conflitos e respeitar as decisões democráticas. Chapa 4, sua resposta. Em primeiro lugar, é importante ressaltar a necessidade da consolidação desses documentos, né? São documentos essenciais, eles são fundamentais e eles traçam caminhos, né? Traçam percursos que nós vamos percorrer dentro da universidade, né? E, nesse sentido, ter esses documentos definidos institucionalmente é a melhor forma para que se possa, né, ter clareza exatamente nos procedimentos da universidade, né? E uma outra questão que eu considero fundamental, né, ressaltando o respeito a esses documentos, né, aos regimentos, assim como outros que eu considero de extrema importância, né, é alinhá-los, colocá-los em diálogo. Nós temos, muitas vezes, excesso de documentação e, muitas vezes, documentação conflitiva. E isso gera uma série de entraves e problemas no nosso dia a dia da universidade, tá? Então, essa é uma das questões, né, além de ressaltar a importância de ter esses documentos, né, institucionalmente construídos, né, respeito a esses documentos, considero determinante que o alinhamento e o diálogo entre eles seja extremamente importante para que a gente tenha exatamente essa fluidez, né, nos procedimentos, nos processos que nos regem no dia a dia da universidade. Bom, para nós da Chapa 2, a publicação dos regimentos e das normativas em todas as instâncias é fundamental para uma questão de democracia interna. Nós entendemos que quando um colegiado, quando um conselho de instituto, ou quando o próprio instituto funciona sem regimento, então você fere a democracia, porque você já não tem qual é a perspectiva de trâmite, de trânsito dos processos que você precisa circular dos diferentes níveis de interesse, sejam acadêmicos, sejam questões trabalhistas. Então, por exemplo, quando um conselho se reúne sem um regimento, não tem regra de controle, por exemplo, de como o processo deve ser relatado, não tem regra que controle, por exemplo, como se funciona o processo de votação, a gente perde na questão da qualidade da democracia. Nesse sentido, o ILA-CVN, que foi um instituto que nós tivemos a oportunidade de estar à frente por um período, foi o primeiro instituto a se institucionalizar. Então, o ILA-CVN escreveu o seu regimento do Conselho do Instituto, escreveu o seu regimento da direção colegiada, o ILA-CVN escreveu, inclusive, o regimento do próprio Instituto, da unidade acadêmica. Nós não entendemos o porquê, apesar de já ter uma relatoria escrita, esse regimento não foi objeto de deliberação do Conselho Universitário. E acreditamos que isso continua, então, corrompendo e comprometendo a democracia na universidade, porque já serviria como modelo para os demais institutos, de repente, utilizarem. Evidentemente, cada instituto tem suas peculiaridades, né, mas um modelo pode ser, de repente, um guia, né, para a complementação daquilo que é necessário para que esse aspecto, que, no nosso entender, é um aspecto que fomenta a democracia interna, possa ser, de fato, institucionalizado. Não apenas nas unidades acadêmicas, mas esse regramento tem que estar claro em todas as unidades, e a gente precisa de convergência, os documentos precisam conversar entre si, né? Tanto o nosso regimento institucional com o nosso estatuto, quanto as diferentes normativas, que às vezes vão na contramão. Então, isso para nós, da Chapa 2, é um aspecto fundamental.
Obrigada. Com esta fala, encerramos o segundo bloco deste debate. Lembramos que quem ainda está com perguntas deve depositá-las neste momento na urna que está na entrada do auditório. Solicitamos também a presença de um voluntário de cada categoria para acompanhar os trabalhos da comissão no terceiro bloco. Pedimos que esses voluntários se apresentem aqui na primeira fila da plateia. Então, um voluntário discente, um voluntário técnico e um docente. E enquanto a comissão eleitoral organiza as perguntas do próximo bloco, faremos uma pequena pausa de 10 minutos. Em breve retornamos. Vamos dar continuidade ao debate. Este terceiro bloco é o bloco voltado para o debate com a plateia. Este bloco está organizado em rodadas, serão sorteadas, aliás, já foram sorteadas, com acompanhamento dos voluntários, 3 questões em cada rodada. Vamos lembrar só algumas regras dessas perguntas para os candidatos. Somente foi permitida uma pergunta por cada pessoa da plateia. O mediador e a comissão eleitoral poderão solicitar aos formuladores das questões a confirmação da identidade, se julgarem necessário. Perguntas sorteadas em que o formulador não estiver presente poderão ser descartadas. Da mesma maneira, perguntas sem identificação já foram descartadas. A comissão eleitoral vai assessorar a mediação no sorteio e na avaliação das perguntas. Questões com conteúdos idênticos a outras que já foram respondidas poderão ser descartadas para que mais perguntas sejam apresentadas aos candidatos. Lembramos também que as perguntas são dirigidas a todas as chapas e cada chapa terá 2 minutos para responder. Então, seguindo a ordem do sorteio inicial, a primeira chapa a responder é a chapa de número 4 e, em seguida, as chapas 2 e 1. A primeira pergunta é da Ingrid Euclides. Todos sabemos da limitação estrutural, institucional e política. Sabemos que a violência de gênero é um fenômeno que perpassa as 3 categorias. Como pretendem implantar efetivamente a política de equidade de gênero aprovada em 26 de 5 de 2017? Chapa 4. Esse é um ponto determinante que nós já colocamos no projeto de gestão. Não? A política de equidade de gênero é uma política que precisa estar dentro da universidade de forma institucionalizada. Ela já está aprovada, foi aprovada no consumo, não? Mas ela precisa ser operacionalizada. Esse é um dos pontos, né? É aí que nós esbarramos, né? Para que ela, de fato, possa ser colocada em prática. Né? Então, é indiscutível a necessidade da implementação da política de gênero através da secretaria. Tá? Esse é um ponto que nós precisamos discutir, e aí estão várias questões. E daí eu quero acrescentar mais uma questão à política de gênero, né? A importância dela ser implementada de forma interseccional. O que isso significa? Com as ações afirmativas, principalmente relacionadas às questões étnico-raciais, negros e indígenas, né? Toda a questão gênero e sexualidade, toda a questão da, por exemplo, a política voltada para as mães aqui da universidade. Como é que nós vamos trabalhar com essa questão? Não? Nós já temos o documento, e esse foi um documento amplamente trabalhado na universidade, inclusive com a comunidade externa também, e ele está pronto. Então, é determinante que esse documento ele seja colocado em prática através da secretaria. Não? Isso é fundamental, enquanto Chapa 4 nós temos esse como um dos planos da nossa gestão. Chapa 2. Bom, então, reafirmando aquilo que nós tínhamos tocado, né, quando falamos desse tema no momento anterior, para a Chapa 2, a questão
das políticas de equidade são fundamentais e precisam ser levadas a cabo para serem implementadas. Eu acredito que a política já está aprovada e agora a gente tem que caminhar para a implantação da secretaria, e a secretaria passa justamente por nós reformularmos a nossa distribuição de recursos humanos e conseguirmos ter aí uma distribuição mais isonômica entre as diversas áreas que demandam recursos humanos na instituição para que possam funcionar de maneira eficiente. Da mesma forma, eu acho que nós temos que estar sempre atentos para a questão da importância da diversidade na gestão. Então, essa é uma questão fundamental. Qual é a diversidade do ponto de vista de gênero na administração? Evidentemente que eu e o professor Luiz temos como foco principal questões relacionadas ao alinhamento com uma certa concepção de universidade. Essa concepção ela perpassa questões como, por exemplo, apoiar as políticas que contribuam com a institucionalização, apoiar as políticas que respeitem a legislação vigente e as políticas que tenham como efetividade final fortalecer ensino, pesquisa e extensão. De maneira mais contundente, nós temos uma proposta também mais específica nesse sentido, que complementa a questão dessa política de gênero, que é a questão de trazer para a UNILA a discussão daquilo que tem sido chamado Parent in Science, ou Mães na Ciência. É uma questão fundamental. A gente sabe hoje que a questão da maternidade afeta de maneira significativa a trajetória científica das mulheres, e a gente precisa trazer essa discussão, nos sensibilizar para isso e estabelecer mecanismos que possam nos ajudar a tentar reduzir um pouco esse gap. A gente recebemos com felicidade a notícia recente, de que o Brasil é um dos países mais equitativos do ponto de vista de produção científica, mas ainda tem muito para trabalhar, e a gente vai trabalhar nesse sentido também para implementar essas políticas na universidade. Chapa 1. Bom, primeiramente quero dizer que essa política de equidade de gênero é resultado de uma luta das mulheres da UNILA importante, e que na nossa perspectiva, na perspectiva da Chapa 1, ela tem que ser implantada assim que a próxima gestão iniciar. Só que ela tem que ser implantada não dentro da Pró-Reitoria de Assistência, como foi pensado, ela tem que ser implantada como uma secretaria ligada diretamente à reitoria, porque a questão de gênero não é uma questão só das estudantes, é uma questão das técnicas administrativas e das professoras da UNILA. Então, na nossa perspectiva, essa secretaria tem que ser implantada como algo ligado à reitoria, para que pegue os 3 setores da universidade. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que a nossa chapa foi a única chapa que colocou no seu plano de gestão que equidade de gênero é um dos critérios para a administração, para as pró-reitorias. Uma segunda coisa, a nossa chapa foi a única que firmou o compromisso de implantar a Secretaria de Gênero na Carta da CESUNILA. Fomos a única chapa a assinar isso, a firmar esse compromisso, e fomos a única chapa a colocar isso no nosso plano de gestão. También es muy importante en el diálogo y en la articulación con los movimientos populares una apertura a todas las luchas y las políticas que ellos vienen implementando al interior de los movimientos y que vienen pidiendo. Una recepción de lo que es política de género, de los movimientos indígenas, de los movimientos negros, de todos los movimientos populares, es otro paso que tenemos que ir dando para que UNILA sea el espacio creativo de una teoría y un trabajo de género popular y latinoamericano. Obrigada, candidatos. Vamos à segunda pergunta. A ordem das respostas será Chapa 2, Chapa 1, Chapa 4. Essa pergunta é de Léo Alves da Silva. Quais são as estratégias do candidato para a profundização da democracia universitária, da participação, dado que atualmente somos sujeitos às decisões provindas de uma oligarquia do professorado? Chapa 2. Bom, no nosso entendimento, a democracia interna na universidade passa, nesse momento, fundamentalmente pela institucionalização. Se a gente não tem, por exemplo, regras claras para a distribuição de pessoal docente, a gente tem decisões que são feitas na base da pressão política, e a gente acredita que isso compromete a democracia. Se a gente não tem regramentos claros de funcionamento de colegiado, de funcionamento de institutos,
a gente acredita que isso compromete a democracia, porque as decisões e as próprias reuniões desses institutos não são realizadas com um formato previamente conhecido por todos aqueles que compõem estes órgãos. A gente entende que existem vários exemplos de que a questão da democracia interna vem sendo comprometida por essa falta de institucionalização. Por exemplo, na nossa visão, quando você modifica o horário de funcionamento da universidade, sem passar isso pela Comissão Superior de Ensino, então você está diretamente atacando a democracia universitária, comprometendo a democracia interna e comprometendo exatamente a participação das representações da nossa universidade, que estão lá representadas nos órgãos colegiados deliberativos. Então, é fortalecer esses órgãos colegiados deliberativos, respeitar as decisões desses órgãos colegiados deliberativos e, mais do que isso, respeitar as suas atribuições. Então, submeter a eles aquilo que lhe é de competência, como, por exemplo, mais uma vez, volto a tocar no ponto, o nosso plano de execução orçamentária, que precisa passar pelo Conselho Universitário. Então, eu acredito que essa questão de participação passa por esses órgãos, passa pela administração escutar todas as representações dos diferentes segmentos que compõem a universidade e passa por uma institucionalização clara, onde todos tenham conhecimento dos regramentos e saibam os fluxos que os processos vão seguir na universidade. Chapa 4, sua resposta. Com relação a essa questão, democracia universitária é um princípio, né? Então, ele tem que ser respeitado, né? Não é opção nossa, é dever, né? Então, os órgãos colegiados têm, sim, que ser fortalecidos e respeitados a partir de sua representação, mas considero determinante o fortalecimento de espaços de diálogos abertos, né? Eu gostaria de citar como exemplo na forma como nós construímos a política de extensão, quando eu estava à frente da Pró-Reitoria de Extensão, e que foi desta forma. Não tem como nós criarmos um documento institucional sem uma ampla consulta. Este foi um documento que foi um grande aprendizado enquanto universidade. Como construir as nossas diretrizes, como colocar ali os nossos desejos, nossos sonhos, mas também colocar de forma concreta o nosso passo a passo, a partir de uma política de extensão. E ali, esse passo a passo foi realizado com a participação ampla de docentes, de discentes, de técnicos e da comunidade externa. Nós realizamos inúmeros encontros. Essa política ela levou praticamente 2 anos para ser construída. Nós não precisamos levar tanto tempo, exatamente porque nós já temos vários documentos aí que já estão em andamento ou que já estão, inclusive, prontos, que precisam ser reformulados. Mas a política de extensão ela levou esse tempo exatamente por ser o nosso primeiro documento que trouxe as diretrizes da extensão da universidade. E pensar a extensão da universidade, e daí é isso que eu relaciono a necessidade de termos um diálogo mais amplo entre os documentos, é pensar sobre a própria universidade, sobre a UNILA. Chapa 1, por gentileza. Bueno, si miramos la realidad de nuestros órganos colegiados, que ya estructuralmente son oligárquicos, pero encima, lamentablemente, ni el 70-30 cumplen. Hay un montón de colegiados de curso, un montón de núcleos docentes estructurantes, un montón de organismos que aparentemente por lo menos tendrían que ser 70-30 y no tienen un técnico ni un estudiante. Entonces, hablar de la democracia sin hacer pasos concretos para que esa igualdad se demuestre, sea efectiva, hacer un acento en lo procedimental, cuando ni siquiera lo procedimental se cumple. Ustedes conocen muy bien la situación de los cursos, de los colegiados. Entonces tenemos que sincerar un camino a la democracia buscando el máximo democrático. Yo no tengo ninguna duda que entre el 70-30 y la paridad es mucho más democracia la paridad que el 70-30. Inclusive habría que preguntarse hasta dónde eso es profundamente democrático. Tenemos que dar pasos concretos en eso. Si no nos dejan los jueces,
tenemos que organizar decisiones conjuntas en los temas claves, con una pedido a toda la comunidad igualitariamente para que las definiciones políticas sean igualitarias. Los organismos tienen que por lo menos cumplir con el esquema legal, por lo menos, pero tienen que ser subsidiados por otro tipo de reuniones de consulta, asambleas, debates deliberativos, en el sentido de que sean vinculantes con la decisión de los organismos. Después quedará en... Candidato, seu tempo. Tá. Vamos à terceira pergunta. A ordem, chapa 1, chapa 4, chapa 2. O autor da pergunta é Davi Santiago Valencia Marsiglia. La separación de la universidad en dos campus, JU y PTI, además de la Almada y Vila A para la unidad administrativa, genera contratiempos y también una segregación importante. ¿Es fundamental para ustedes la unificación de estas unidades en un solo campus propio? Chapa 1 pode iniciar. Bueno, la situación estructural es una situación realmente angustiante. Estuvimos reunidos hace 2 días, nosotros le pedimos a la CECIC para reunirnos por información, la CECIC entonces invitó también a las otras chapas y la situación es realmente angustiante. Nos llama la atención que en 8 años hayamos avanzado tan poco, digamos, ¿no? Entonces, ese es un proceso que tenemos que, sobre todo, transparentar. Toda la comunidad tiene que conocer qué se está gestionando, cuánto sale lo que se está gestionando, qué posibilidades hay y qué posibilidades no hay. La posibilidad de un campus único es, la verdad, bastante difícil hoy en día, lamentablemente. Tenemos que empezar a concretar pasos, sobre todo concretar dentro de las posibilidades que tenemos, tratando de liberar a la UNILA de una casi condena que tiene con respecto a gastos fijos, sobre todo de alquileres y eso, que nos podrían condenar a uma situação sumamente apremiante. Não, realmente a situação é bastante difícil e me parece que se a gente não der uma solução muito rápida para isso, se a próxima gestão não der uma solução muito rápida para a questão do campus, a UNILA vai perder a possibilidade de se consolidar enquanto uma universidade. A gente, em pouco tempo, vai entrar na nova matriz de custeio capital da universidade, né? Os nossos recursos vão ser reduzidos drasticamente e a gente tem compromissos de mais ou menos 10 milhões de reais com aluguéis, com JU, o PTI, o Almada e os outros prédios da instituição, Vila A, por exemplo. Então, se a gente não resolver essa questão muito rapidamente, e esse é um compromisso que temos, me parece que a UNILA vai ter dificuldade de se manter como universidade. Chapa 4, pode iniciar sua resposta. Nós estamos distribuídos em vários espaços aqui na cidade, né? 5 espaços. Isso é um problema também. E eu sou, assim, particularmente, eu considero a unificação algo extremamente importante, né? Determinante, inclusive para pensar a identidade da UNILA aqui na região. Né? Esse espaço ele não é somente o espaço físico, né? Mas para ter exatamente essa referência na cidade. A UNILA tem que ser uma referência na cidade, na fronteira e na América Latina. Então, essa estrutura física unificada, ela é fundamental. Nós temos 8 anos de existência e não temos ainda uma sede própria. Né? Nós vamos entrar na redução do orçamento por entrarmos na matriz OCC. Né? E isso traz, né, uma série de restrições. E para nós, né, essa é uma discussão que a gente faz, né, desde o início que propomos a chapa, a necessidade de atacar essa questão da infraestrutura como uma prioridade máxima. Precisamos, sim, ter um espaço físico nosso, da UNILA. Eu vou passar a palavra para o Marcelo para concluir. Traduzindo, pessoal, a gente gasta em aluguel R$ 9.900.000.
Pro ano que vem, já saiu a lei orçamentária para a gente, a PILOA, e para 32 milhões aproximadamente. Então, para o ano que vem ainda, se a gente não resolve esse problema, no ano que vem, uma boa gestão, em 2020 nós caímos na matriz. E realmente, o aluno equivalência, o cálculo disso vai dar por volta, mais ou menos a estimativa nossa, entre 12 milhões a 15 milhões. Se a gente gasta isso ainda aluguel, vocês já imaginaram quanto vai ficar para pesquisa, ensino, extensão, assistência? A gente está realmente fadado a ter um grande problema. Então, a situação Obrigada, é grave. candidato. Passamos a palavra à chapa 2, por gentileza. Bom, a situação dos campos da UNILA hoje em dia são produto de variáveis externas que se han dado a lo largo de los últimos 8 años. Y hay una discusión, o debe ser hecha una discusión bien profunda en relación a cuál es la decisión que se va a tomar, que lleva en cuenta todos esos valores que las otras chapas ya hablaron, y también una presencia, una penetración social en el territorio de Foz de Iguazú. La unificación trae ventajas de optimización, principalmente de recursos, como recursos de movilidad, trae una convivencia más próxima entre los diversos cursos, entre los diversos institutos, permite interdisciplinaridad, que es uno de nuestros objetivos, fomenta más el bilingüismo y, claro, contribuye con la multiculturalidad. Entonces nosotros entendemos que esa unificación del campus es positiva, pero nuevamente estamos abiertos a una discusión un poco más amplia, pero y también, ¿no?, con la seguridad de que es necesario tener el espacio físico propio de la UNILA. Então, só para complementar, a autonomia predial é o ponto inicial. Sem autonomia predial, nós estamos realmente entrando aí em períodos obscuros. Pegando aí esses valores, a estimativa aí dos documentos institucionais é que a gente vai ter 90% da nossa verba destinada para aluguel. Então, a gente tem que sair do aluguel o mais rápido possível. Segundo ponto, sim, o ideal seria, o melhor cenário, o cenário unificado. A gente tem batido na tecla da sustentabilidade, e a sustentabilidade envolve sustentabilidade econômica, envolve menos circulação de ônibus, por exemplo, para transitar nas diferentes unidades da universidade. Então, é importante, sim, que a gente tenha essa unificação. Terceiro ponto, a gente vai trabalhar de maneira insistente para tentar resolver o problema do nosso prédio. Existe aí estimativa de 600 milhões para concluir o prédio, a gente quer saber, 600 milhões para concluir como? Qual o nível de acabamento, né? Se tiver uma pintura lá, a gente pode entrar? Vamos bater lá no Oscar Niemeyer insistentemente para tentar rever esse contrato e poder mexer. Obrigada, professor. Vamos à segunda rodada de perguntas. A ordem para as respostas dessa pergunta aqui será chapa 2, chapa 1, chapa 4. A pergunta é do Ivonei Gomes. Qual a posição dos candidatos em relação à negociação em momentos de greve ou paralisações? Seguirá a determinação de órgãos superiores ou primará pelo diálogo? Chapa 2, por gentileza. Bom, fundamentalmente, a chapa 2 entende que os direitos dos trabalhadores têm que sempre ser preservados. Em primeiro lugar, respeitar o direito dos trabalhadores. Segundo lugar, isso tem que ser construído na forma dialogada. Então, nós precisamos sentar com os sindicatos e construir as políticas que vão atender às demandas que o movimento grevista vai estar fazendo. Existe uma legislação de greve e a gente entende que, acatando o que a legislação prevê, né, então a administração tem que respeitar o direito de greve e trabalhar para tentar atender às demandas que essa greve está trazendo. Sem diálogo, sem abertura, não tem como fazer uma gestão democrática. Então, esse é um princípio da nossa chapa. E, claro, com sempre respeito à legislação. Temos que seguir as normativas que a legislação de greve traz, e aí sim, né, sem nenhum problema, a gente vai estar aberto à conversa e ao diálogo. Chapa 1, sua resposta. Venimos de la lucha sindical, así que seríamos contradictorios si tenemos una postura contra los movimientos de reivindicación. Ahí, por supuesto, hay que acompañar las reivindicaciones que nos superan y responder a las reivindicaciones que el gobierno de la universidad tiene que dar. Luchando, por supuesto, por la normalidad en el funcionamiento, para no afectar a otras personas, pero siempre respaldando todo lo que son reivindicaciones hechas colectivamente. Eso va a tener un respaldo claro de parte nuestra.
Bom, acho que é importante a gente pensar o seguinte, né? O direito de greve dos trabalhadores é um direito que, ao meu ver, já celebrado, né? A gente vive um contexto de bastante dificuldades em relação às leis trabalhistas e, na nossa perspectiva da Chapa 1, o diálogo com as organizações sindicais é fundamental. Inclusive, como eu disse anteriormente, fomos a única chapa que assinou a carta da CESUNILA, que é um dos sindicatos que representa os docentes da instituição. A gente tem um compromisso com os trabalhadores da UNILA. Chapa 4, por gentileza. A greve é um direito legal, né? Um direito legítimo, a greve, né? E a Chapa 4 é totalmente favorável a esse espaço de diálogo, né? É o respeito ao espaço democrático da universidade, né? É um princípio, né? E, obviamente, que toda a greve, ela, enquanto espaço de reivindicação, né? Ela traz, né, toda uma demanda de um grupo, ou de alguns grupos, né? E uma gestão, ela tem que ter esse respeito e estabelecer esse diálogo de forma permanente. Não tem como uma gestão trabalhar sem esse diálogo, e a greve é um momento em que esse debate ele pode, inclusive, se tornar tenso, mas é o espaço onde essa tensão ela traz exatamente essa mudança, essa perspectiva e essa abertura para novas perspectivas. Obrigada, candidatos. A próxima pergunta é do Miguel Almada Cristi. A ordem será Chapa 1, Chapa 4, Chapa 2. ¿De qué manera es posible asegurar una participación democrática y articulada entre TAEs, estudiantes y profesores? ¿Qué políticas y acciones concretas han pensado las tres chapas? Chapa 1. A primeira questão que eu acho que é fundamental é a gente avançar na igualdade da representação política. Sem igualdade na representação política, a gente não pode constituir uma universidade com gestão democrática. E me parece que uma das questões centrais é fortalecer nos órgãos colegiados, todos eles, desde os órgãos dos cursos, passando pelos centros, pelos institutos e chegando no Consul, é importantíssimo que a representação política dos três segmentos esteja assegurada. E mais do que isso, na nossa perspectiva, na perspectiva da Chapa 1, é muito importante que a gente avance nas decisões paritárias, né? Não, ao meu ver, não há caminho para a gestão democrática se a gente não conseguir minimamente gerir democraticamente os nossos órgãos colegiados. Como dijimos antes, hay que pensar en espacios donde lo paritario se vivencie con claridad y que subsidien las decisiones de los organismos que tengamos que mantener como 70-30 para cumplir con las decisiones judiciales externas. Ese es un trabajo que tenemos que hacer con creatividad, con responsabilidad política y también tomando opciones en algunos temas específicos para que ahí claramente haya un acompañamiento paritario en la política que tienen que después formalizar los organismos colegiados. Obrigada. Chapa 4. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar que esse é um princípio, né? No nosso projeto de gestão, esse é um princípio norteador das ações ali colocadas, né, para gestão da Chapa 4. Né? Então, pensar a participação democrática obviamente, respeitar os órgãos colegiados, mas pensar a forma de participação mais ampla possível de toda a comunidade acadêmica externa. Né?
Sempre que estive toda, por exemplo, a elaboração, eu citei há pouco a política de extensão, mas regimento da extensão, o regulamento, todos esses foram documentos feitos com ampla participação. E eu gostaria de ressaltar aqui a participação dos estudantes e das estudantes, tá? Foram determinantes para a elaboração destes documentos. Nós tivemos contribuições preciosas. Esses 3 documentos que eu acabei de citar são resultado desse amplo debate e exatamente desse mergulho na universidade. E isso gera, e isso é experiência própria na gestão, um comprometimento muito maior. É consequência direta dessa participação democrática o comprometimento com respeito às questões ali colocadas nesses documentos. Se esses documentos são as nossas diretrizes, são os nossos horizontes, são as nossas metas, quem o constrói se compromete de forma muito mais atuante. Então, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar que, para nós, a participação democrática é um princípio em todas as instâncias da comunidade acadêmica e em conjunto com a comunidade externa. Obrigada. Chapa 2. Então, a Chapa 2 volta, né, também a reforçar que participação é já uma palavra que aparece no próprio nome da nossa chapa, né? UNILA de Excelência Plural e Democrática, comprometida com a América Latina, com a sustentabilidade e participativa. Nós, quando escrevemos nosso projeto de gestão, já nos primeiros parágrafos escrevemos ali a importância da participação e falamos que ele estava aberto à edição. Então, nosso projeto não foi colocado para a comunidade como um projeto pronto e fechado. Nós estamos construindo esse projeto, estamos visitando as diversas instâncias da UNILA, visitando as salas de aula, os departamentos, as secretarias, as pró-reitorias e recebendo contribuições. Nós temos diversas mídias onde essas contribuições podem ser enviadas e estamos incorporando e aumentando as nossas propostas de acordo com aquilo que a comunidade está trazendo para nós. Então, para nós, participação é fundamental para uma gestão que seja democrática. A participação ela passa também por uma gestão que seja sensível a escutar as diversas representações da nossa comunidade. Então, o gestor ele tem que estar disponível a sentar com os centros acadêmicos, se for necessário, conversar com eles. Ele tem que estar disposto a sentar com os sindicatos, escutar suas demandas, discutir essas demandas, ampliar o debate sempre da forma melhor possível. Esses espaços ampliados de debate são fundamentais e é uma ferramenta democrática que nós temos, precisamos fazer uso dessas ferramentas, sim. Evidentemente, esses espaços são para o debate, para a construção das nossas concepções. Quando a gente fala em respeito aos órgãos colegiados deliberativos, então nós estamos falando de que as decisões deliberativas são tomadas nesses órgãos. Então, eles são as nossas representações, nós elegemos os nossos representantes para tomar essas decisões ali. E, finalmente, reforço, fazer uso da tecnologia. Então, as contribuições podem ser feitas, por exemplo, por sistema digital, construção de documentos, recebemos as recomendações, as sugestões da comunidade toda, abrindo um sistema digital para que isso possa aumentar a participação. Obrigada, professor. A próxima pergunta é da Renata Peixoto de Oliveira. A ordem das respostas será chapa 4, chapa 2, chapa 1. Se possível, gostaria que identificassem, em suas experiências de gestão universitária, qual o seu mais importante legado para a UNILA. Além disso, quais ações concretas realizaram quanto aos temas 1. Gestão de pessoas e 2. Diversidade, ações afirmativas e questões de gênero. Inicia, então, a chapa 4. Só anotando. Bom, como eu coloquei na minha apresentação, eu iniciei na gestão em FAO, Fundamentos da América Latina, e logo depois eu fui para a PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão. Quando eu cheguei na Pró-Reitoria de Extensão, ela estava dando seus primeiros passos. Então, desde esse primeiro momento que eu cheguei lá, nós começamos o trabalho de institucionalizar a Pró-Reitoria de Extensão. Tá? Então, todos os documentos basilares, a política de extensão, o regimento, todos esses documentos foram prioridades no processo de gestão da Pró-Reitoria de Extensão. E isso é determinante exatamente porque
qualquer docente, qualquer técnico, qualquer discente que entra na universidade, ele precisa conhecer a Pró-Reitoria de Extensão, mas ele precisa saber como fazer extensão. E como é que ele vai ter acesso? Exatamente com acesso aos documentos. Tá? Então, essa foi uma prioridade colocada pela participação na Pró-Reitoria de Extensão. Com relação à diversidade, ações afirmativas e gênero, 3 prioridades que estão de formas conectadas sendo trabalhadas. Um exemplo, um edital que nós elaboramos de ações afirmativas. Qual o objetivo principal desse edital? Tá? Dar acesso aos estudantes, às estudantes que estavam, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade dentro da universidade. Tá? E um dos elementos fundamentais para que esses estudantes também tivessem acesso foi quebrar o IRA 6. Tá? Então, quebrar o IRA 6 com acompanhamento pedagógico. Tá? Então, é a inclusão do estudante na extensão, mas com acompanhamento pedagógico para que esse IRA 6... Obrigada. Obrigada. Chapa 2, por gentileza. Bom, a nossa experiência administrativa na universidade, ela se deu desde os núcleos docentes estruturantes, passando pelos colegiados de curso, e de maneira mais relacionada à administração propriamente dita, passamos também pelo Centro Acadêmico de Ciências da Vida e depois pela direção do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza. Eu acredito que o nosso legado principal foi a institucionalização. O Iracevene foi o primeiro instituto a ter seu conselho do instituto, o CONSUNE. O Iracevene foi o primeiro instituto a ter também as comissões acadêmicas dos institutos. Nós somos o primeiro instituto a ter regimento de direção colegiada, então todas as reuniões da direção estavam com as suas normativas publicadas, todos os membros do nosso instituto poderiam acessar, saber quando a reunião acontecia, saber o formato da reunião, como submeter processos, a ter o regimento do próprio instituto publicado, ter o regimento do próprio CONSUNE publicado. Publicado no nível do instituto, porque, infelizmente, até o momento, a reitoria não enviou para o CONSUM os demais regimentos. Infelizmente, no nível dos institutos, a gente não tem autonomia para políticas de gênero, mas apoiamos todas e implementamos aquilo que chegou para o instituto implementar. Es importante recordar que la gestión es una cuestión participativa, no es de una persona solo. En ese caso, yo me siento bastante orgulloso de haber liderado equipos que llegaron a resultados como la estructuración del curso de Ingeniería de Energías, en el cual se hizo el proyecto pedagógico del curso y los concursos de los profesores, de la gran mayoría de profesores, y principalmente, como lo dije al comienzo, la democratización del acceso de extranjeros a la UNILA. Antes, el proceso anterior existía, pero él tenía dificultades. Nosotros conseguimos juntar trabajos, liderar ese trabajo de la PROINTI, la SECOM y la TI, y hacer una estructura que permitiera ese acceso para cualquier latinoamericano que tenga acceso a Internet en América Latina. Obrigada. Chapa 1, sua resposta, por gentileza. Bom, como eu disse lá no começo, eu, em 2016, fui chefe do departamento de pesquisa. Na época, o pró-reitor era o professor Zanella, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. E nas nossas chefes de divisões, todas elas eram mulheres. Né? Uma outra coisa importante que naquele período a gente conseguiu resgatar um conjunto de bolsas de iniciação científica da Fundação Araucária, que a UNILA tinha perdido no ano anterior, e além disso a gente conseguiu firmar um convênio chamado PIBIS, que significa Bolsa de Pesquisa de Iniciação Científica, Extensão e Inclusão Social. A gente conseguiu 50 bolsas de pesquisas para a UNILA naquele momento. Né? E essas bolsas eram direcionadas a estudantes vulneráveis, sobretudo do ponto de vista econômico. Além disso, recentemente eu sou o atual coordenador do programa de residência pedagógica, né, que é um programa ligado à Prograde, e hoje, só no curso de Geografia, a gente tem 24 bolsas, e o programa todo ele rendeu 72 bolsas para a UNILA. Bueno, por un lado, estuvimos trabajando en el proceso del único doctorado que tiene la UNILA y de la segunda maestría, y estuve coordinando hasta recién en relaciones internacionales. Mucho la unión con los movimientos sociales, lo del Foro Social de la Triple Frontera, que viene marchando, se reavivó.
el 6º encuentro de estudios sociales desde América Latina, que creo que es el encuentro que más repeticiones tiene, pero también fuimos muy reprimidos. El primer reglamento que se formó paritario de instituto en la UNILA se hizo en ILAESPI, pero fue prohibido, digamos, por la Procuración y el rector de aquel momento porque era paritario. Así nos pasó también con el acompañamiento de las luchas estudiantiles. Obrigada, professor. Vamos à terceira rodada de perguntas e iniciamos com a pergunta da Ana Paula Araújo. A ordem das respostas será chapa 1, chapa 4 e chapa 2. Tendo em vista que a maior parte do orçamento da UNILA é para custear despesas de aluguel e infraestrutura, quais as soluções apresentadas pela chapa para resolver esse problema? Chapa 1, por gentileza. Bom, essa semana a gente teve uma conversa com a Secretaria de Implantação do Campus e confesso que saí de lá bastante triste pela situação da UNILA, né, que vai entrar nos próximos anos na matriz OCC e que vai reduzir os nossos recursos drasticamente. Uma conversa que nós da Chapa 1 tivemos depois dessa reunião é que não há outro caminho senão negociar tanto com a Itaipu quanto com o governo federal para uma solução que, além de ser uma solução para resolver a questão da infraestrutura, essa é uma solução que tem que ser feita a partir de um movimento político dentro da universidade. A gente vai ter que negociar politicamente com a Itaipu e com o governo federal para garantir que a UNILA, nos próximos anos, tenha o seu próprio campus. Sem essa construção de solução política, de negociação e, em alguns momentos, até de pressão política da instituição, a gente não vai conseguir se firmar enquanto instituição porque não vai ter uma casa. En esas negociaciones hay distintas opciones. La de completar lo que está, si se consigue ese dinero, o la de cambiar eso que está por otro elemento nuevo que por ahí es, en principio, mejor quizás, ¿no? Así que ahí hay que, sobre todo, es muy importante transparentar, que todo el mundo sepa, porque hay un montón de gestiones que no están dadas a conocer, que todo el mundo sepa las gestiones que hay, las que se están haciendo, y que acompañemos ese proceso en un constante diálogo bien claro de lo que se va haciendo. Ese es un tema muy urgente para el año que viene y está en juego la vida de la UNILA en ese trabajo. Creo que hay opciones si nos mantenemos firmes y hacemos los trámites a tiempo y con fuerza política. Chapa 4. Essa redução do orçamento estaremos vivenciando ela muito em breve, né? E temos que nos preparar, né? Então, a necessidade de um estudo cuidadoso, né, da atual situação orçamentária, mas também das possibilidades, né? Então, nós temos uma construção inacabada, que é o campus Niemeyer, e quais as possibilidades daquele espaço físico se tornar um espaço efetivo real, né? Não como campus Niemeyer, né, mas como campus UNILA, a partir de uma adaptação daquele espaço físico, já que ele é um espaço da UNILA, né? Então, nesse sentido, nós estamos propondo exatamente todo esse levantamento cuidadoso, né, de forma alternativa, né, para que esse campus possa ser implementado e colocado em prática. E como eu já havia falado anteriormente, a questão-chave é a gente reduzindo o custeio, né, falando mais tecnicamente, e convertendo isso em investimento. Então, de imediato, a gente precisa o quê? É uma construção própria. A avaliação do campus lá é uma das possibilidades, a gente gostaria, aquilo é um símbolo para a gente. Eu acho que, para quem está aqui desde 2010 e passa por lá, isso mexe com a gente, poderia ser realmente a nossa casa, mas me admira até, nos admira, que até agora não tenha feito nenhum estudo publicizado de uma adaptação do campus, né, do que seria, de repente, uma alvenaria, alguma coisa assim. Mas, de imediato, assim, a gente precisa pegar o orçamento do ano que vem, realmente, as sobras, o que conseguir, e investir numa casa própria. Esse, de fato, é a meta para o ano que vem. Não lá de imediato, mas, de repente, até uma construção lá, já para ocupar o território de lá e uma pressão política até aumentar. Obrigada. Chapa 2.
Bom, então, retomando, acho que o ponto inicial, fundamental, é a casa própria. Evidentemente, a gente precisa sair do aluguel o mais rápido possível. A gente precisa rever quais são esses critérios para terminar o campus Niemeyer, o que pode ser adaptado para a gente conseguir baixar esses preços e buscar todas as alternativas possíveis, simultaneamente. A gente não pode medir esforços para conseguir autonomia predial, para conseguir sair do aluguel aqui da Unila. Mas a gestão tem que ser uma gestão criativa, ao mesmo tempo que o gestor também precisa ser responsável, evidentemente. Então, nós precisamos também buscar outras fontes de recurso. O gestor, o reitor, ele tem que estar em Brasília constantemente, batendo na porta do 1º ao 30º deputado da bancada paranaense. Não tem filtro ideológico nessa hora. A gente precisa fomentar essa universidade. Então, a gente tem que buscar emendas parlamentares, tem que trazer mais verba para a instituição. A gente também pode fazer outros trabalhos. O professor Luiz tem uma experiência muito boa em buscar, por exemplo, bolsas para outros com outros órgãos internacionais, em outros países. Até tem uma lista aqui no Peru, o Pronatec, o PTI do Paraguai, o ICETEX da Colômbia, o EGPP da Bolívia, da Venezuela, o Fundayacúcio. Então, são alternativas que a gente tem que buscar para trazer e implementar na universidade e conseguir fazer com que mais verba entre na nossa instituição e a gente tenha fôlego para conseguir passar por esse período que vem vindo aí pela frente de redução de recursos, de risco de 90% do nosso custeio ir para o aluguel. A gente não tem como manter essa estrutura. A Unila será inviável se a gente insustentável, né? Então é sustentabilidade. A sustentabilidade também passa pela questão econômica em loco. A gente gasta, segundo a Proage, R$1 milhão por ano em luz. Então, a gente tem que fazer uma campanha intensa de redução de custos aqui na Unila. Cartaz por todos os lados. Apague a luz ao deixar a sala, desligue o ar-condicionado, vamos economizar na água. Quanto mais economia, mais verba resta para a gente poder usar na sustentação da universidade. Obrigada. A próxima pergunta é da Patrícia Zandonadi. A ordem de respostas será Chapa 4, Chapa 2 e Chapa 1. Diante das tratativas da Unila com a Itaipu para a devolução do terreno e obra Niemeyer, iniciadas a partir de apontamentos das oficinas do plano diretor da Unila e da indicação do MEC da inviabilidade da continuidade da construção, qual o posicionamento das chapas para a continuidade desta negociação? Chapa 4. Bom, essa foi uma opinião política, assim como a gente havia comentado anteriormente, não há nenhum estudo que comprove ou mostre para a gente que é inviável continuar o campus de uma forma mais barata. Então, realmente, quando houve a nova gestão, acho que pegou a comunidade, eu pelo menos, assim, de surpresa, que haveria negociações de trocas, né, entre prédios da cidade, né, uma solução mais rápida e fácil ali para o problema. Eu acho que o diálogo sempre é importante, eu acho que a gente tem que ouvir mais, mas há um grande problema em relação ao valor que eles gostariam de repassar, né, muito menor do que o que a empresa contratada pela Unila nos disse que vale o nosso prédio. Então, e o terreno. Então, eu acho que dá para prosseguir algum diálogo, mas é da nossa vontade, e eu creio que acho que da maioria, que o prédio fosse reavaliado e repassadas as informações de forma clara para a comunidade, que se é viável ou não continuar lá. Bom, essa é uma questão fundamental, né? Essa reavaliação é determinante, né? Mas levando em consideração que essa reavaliação ela precisa ser feita com base no mínimo de igualdade entre as partes, né? E essa igualdade é exatamente no sentido de pensarmos como a Unila pode, dessa negociação, construir esse espaço que tanto almejamos, que é o campus da Unila, né? Esse espaço físico que nos representa e que torna-se a nossa referência nesse contexto acadêmico. Obrigada. Chapa 2, por favor. Bom, então a gente tem batido nessa tecla da questão da casa própria, na questão da autonomia predial. Nós temos acesso a uma quantidade limitada de informações, evidentemente, né? Quem está na gestão está lá com as informações mais detalhadas. Nós agradecemos a CECIG por nos ter passado algumas informações nessa reunião, que
as chapas estiveram com a CECIC e a gente tem as informações que a gente coleta nos documentos institucionais. Então, eu já falei aqui desse valor, tem aí uma estimativa de 600 milhões de reais para concluir o prédio. A pergunta que a gente tem feito é 600 milhões para acabar em que qualidade de acabamento? Quem já fez casa aqui na vida sabe que metade do preço é para levantar a parede e a outra metade é para você fazer acabamento. Então, é possível reduzir esses custos? Em que maneira a gente consegue reduzir esses custos? E em que quantidade a gente consegue reduzir esses custos? Existe uma questão aí de contrato, né, que está amarrada. Quando o contrato foi feito, era lá um século sem mexer, né? Mas a gente sabe que não é tão amarrado assim. As informações que nós temos é que já foi possível reduzir 5 andares do prédio central. Então, se é possível mexer, em que mais a gente pode mexer? Vamos lá no escritório do Niemeyer, vamos sentar, o que a gente pode alterar desse contrato aqui para a gente conseguir reduzir custos, já que a universidade não está conseguindo a verba necessária para concluir a obra. Vai ter resistência? Vamos usar a mídia para isso. Olha, o Nila está com a obra parada, precisa terminar, a gente precisa de algumas alterações no contrato. Como é que a gente pode fazer para caminhar nesse sentido? Existe um impasse aí hoje, que é a questão de quanto a Itaipu ofereceria, quanto a Unila receberia, tem o terreno que foi doado, aí vai ser vendido. São questões jurídicas e eu acho que a primeira coisa a se fazer é um levantamento minucioso, estudos aprofundados a esse respeito, para que a decisão seja uma decisão informada. A gente não pode colocar a universidade em nenhum tipo de risco jurídico. Então, tem que tomar uma decisão muito bem fundamentada a respeito de qual vai ser o futuro, sempre com foco. A gente precisa de autonomia predial, imediatamente. Chapa 1, por favor. Con respecto al predio Niemeyer, digamos, hay dos posibilidades, o continuarlo o cambiarlo de alguna manera por otra cosa, porque es uno de los pocos capitales que tiene la UNILA para tener su lugar propio. Eso yo diría que no habría que descartar ninguna de las dos cosas. Por supuesto que no hay una gran simpatía al proyecto Niemeyer en general, y la posibilidad de una construcción nueva posiblemente sea hasta más económica y más rápida. Pero bueno, habrá que evaluar si eso puede continuarse o es mejor cambiarlo por otra cosa, siempre cuidando el perfil que queremos de nuestra universidad. Queremos una universidad de barrio, no una universidad de centro, una universidad metida en lugares de poder. Queremos una universidad barrial. Dentro de ese perfil vamos a hacer la búsqueda. Hay posibilidades, el terreno al lado de Uño Este es una posibilidad, una de las mejores posiblemente, habrá que explotar la posibilidad de eso, complementar eso con el desarrollo de lo que es el proyecto de moradía, que principalmente hay que mantener como moradía, que esa fue la lucha histórica. Y complementar también con el tema de la oferta ahora de la prefectura de lo que se conoce como centro cívico, proyecto de centro cívico, dentro de esas posibilidades de complementar cómo se podría armar la UNILA. No es la mejor manera de armarla por lejos, pero es la única que tenemos a mano para poder salir de la urgencia del atragantamiento de los alquileres. Obrigada. A última pergunta desse debate é do Cassiano Ramos. A ordem das respostas será chapa 2, chapa 1, chapa 4. Caso a chapa elegida pelo MEC não seja eleita pela comunidade acadêmica, qual a postura das chapas frente à escolha da comunidade? Respeitará o voto ou a ordem do governo federal? Chapa 2. Bom, em toda a construção que a Chapa 2 tem feito, em todas as nossas visitas, a gente tem insistido num aspecto fundamental. A universidade precisa reforçar os seus mecanismos de democracia interna. Essa democracia interna passa por essa questão da institucionalização, passa por fortalecer os órgãos colegiados deliberativos e passa, evidentemente, por uma reitoria sensível que escute a comunidade. Nesse sentido, evidentemente, a Chapa 2 tem uma postura muito clara que é, se não for o que a comunidade escolheu, nós não aceitaremos de forma alguma ser empossados. Se nós não formos eleitos, nós não aceitaremos o empossamento de quem quer que seja o presidente que esteja lá naquele momento.
temos que respeitar a decisão da comunidade, e a decisão da comunidade ela vai ser manifestada no voto no dia da consulta. Isso é legitimidade e isso, um princípio fundamental, autonomia universitária. Chapa 1, por gentileza. Bueno, sabemos que en el gobierno de Temer somos los que más posibilidades tenemos de que no nos nombren si ganamos, ¿eh? Entonces, esperamos que haya buena voluntad en eso, o por lo menos resignación de la gente del gobierno. Nosotros, por supuesto, que jamás aceptaríamos si no ganamos en la paridad. Nuestra postura es el valor de la elección paritaria. Si no ganamos en la paridad, jamás aceptaríamos un nombramiento imposible de don Michel Temer, ¿eh? Bom, na minha perspectiva também, na perspectiva que temos conversado desde o início da formação dessa chapa, não há possibilidade alguma da gente aceitar uma designação de cima que não espelhe a vontade da comunidade. Ser uma reitoria ilegítima não é algo que passa pelas nossas cabeças e não está nos nossos planos. Chapa 4, por gentileza. Bom, eu acho que nós estamos nesse atual momento da universidade, exatamente no nosso primeiro processo de escolha da reitoria, porque temos objetivos e esses objetivos são norteadores da nossa prática universitária, né? Então, o respeito a essa escolha é determinante, né? Então, eu acho que é uma pergunta fácil de responder, mas exatamente que mostra, né, o quanto, né, essa legitimidade ela precisa ser o ponto principal dessa consulta. Então, seja o que for a escolha do MEC, o principal é o respeito à escolha, a legitimidade desse processo, né? Estamos já desde o mês de julho aqui neste trabalho, tá? Então, essa legitimidade tem que ser respeitada. O resultado dele tem que ser o resultado do MEC. E se o MEC não respeitar o resultado, temos que lutar com todas as forças, sim, para que o resultado seja colocado em prática. Obrigada, candidatos. Agradecemos a todos os presentes que fizeram as perguntas. E vamos agora para o último bloco, que é o bloco das considerações finais. Neste momento, cada chapa terá um tempo de 2 minutos para fazer suas considerações finais, e a ordem para as exposições finais será chapa 4, chapa 1 e chapa 2. Bom, então, é a nossa primeira experiência, né? Eu considero esse um momento histórico da UNILA, né? Fico extremamente feliz de estar participando desse momento. Também considero este um momento ímpar por eu ser a única mulher negra desta mesa, né? E isso fala de representatividade, né? A UNILA, para mim, é muito mais do que um trabalho, ela representa um sonho, né? E esse espaço aqui constitui este sonho, né? Que UNILA queremos, que representatividade queremos, que projeto temos para transformar essa universidade numa universidade de sonhos. Não naquelas utopias vazias que nós sonhamos e ficamos divagando, mas nos sonhos com ações concretas, né? Então, baseado exatamente nessa experiência de gestão que temos, né? Trabalhamos intensamente nessa universidade e não estamos reclamando, ao contrário, né? Estamos ressaltando esse como um ponto fundamental. O desafio dessa universidade é muito grande, mas nós temos o privilégio de estar na UNILA, né? Então, este é um ponto principal e que me move nesse espaço acadêmico. E eu gostaria de passar a palavra ao professor Marcelo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Me sinto realmente honrado de poder tentar contribuir ainda mais para a nossa universidade, e principalmente na questão do crime organizacional, pessoal. Eu acho que isso, assim, a gente tenta trazer a nossa experiência para a gente ver alunos, né, discentes, professores, técnicos adoecendo.
Então, eu acho que agora é o momento. Isso tem a ver também com o reitorado, pro tempore, assim, a legitimidade, né? Então, esse momento democrático, a gente arrumando isso, arrumando a casa, o clima organizacional. Obrigada, professor. Chapa 1, suas considerações finais. Bom, eu quero finalizar agradecendo a Comissão Eleitoral por organizar o debate, por organizar esse processo de escolha de reitor, né, que é um processo histórico de reitor e vice-reitor, né, o reitor Quero dizer que fico muito feliz também de ver que nas chapas que estão postulando a reitoria e vice-reitoria, a gente tem uma diversidade de gênero, a gente tem uma diversidade de nacionalidades, né, e uma diversidade de trajetórias acadêmicas. Acho que isso fala muito daquilo que a nossa chapa entende de qual é a riqueza da UNILA, e a sua riqueza, a sua diversidade. Eu quero, além disso, dizer que temos um compromisso com uma UNILA democrática e popular, e com uma UNILA que pense a América Latina e, ao mesmo tempo, pense essa fronteira onde a gente está instalado. Ya saben lo que somos y lo que no somos nosotros. Siempre fuimos iguales, siempre vamos a ser iguales y vamos a seguir luchando por lo mismo. Sea en la oposición, sea en el gobierno, nuestra lucha es la misma de siempre. No va a haber sorpresa con nosotros, ni en el gobierno ni en la oposición. Entonces ya se sabe qué vota cada uno y dónde quiere poner el compromiso cada uno. Una mención especial para los compañeros que están luchando por el tema de la accesibilidad, que es una política que tenemos que trabajar profundamente en la UNILA, y ese compromiso de parte nuestra también de poder hacerlo así. La fuerza para que todos participemos, para que nos comprometemos con la universidad y que nos comprometemos con la igualdad. Consideremos a cada uno de los que están al lado nuestro un compañero que vale lo mismo que nosotros y por eso merece la misma dignidad política. Gracias a todos. Obrigada, professor. Chapa 2. Chapa 2, gostaria de agradecer por esse espaço, cumprimentar nossos colegas da Chapa 4, professor Ângelo, professor Marcelo, cumprimentar os colegas da Chapa 1, professor Pablo e professor André. Gostaríamos de cumprimentar os membros da Comissão Eleitoral Central, agradecer pela excelente organização desse debate, um clima absolutamente democrático, dinâmico. Foi realmente um momento, um marco histórico na história da nossa universidade. A nossa chapa tem a proposta de uma construção conjunta. Nós temos várias mídias, gostaríamos de convidar todos a entrarem lá, chapa2unila.com. Temos grupos de WhatsApp. Quem quiser entrar para contribuir vai ser muito bem-vindo. Estamos abertos a receber as propostas de toda a nossa comunidade, porque queremos que seja um processo efetivamente participativo, um processo que esteja focado nas características únicas da UNILA, o bilinguismo, a multiculturalidade, a interdisciplinaridade, são questões que nós queremos valorizar. Nossa chapa tem como lema UNILA de excelência, plural e integrada, que, de certa forma, compacta aí um pouco das nossas ideias. Certa vez, Eduardo Galeano estava dando uma palestra, ele comentou a respeito de uma história que o seu colega Fernando Birri contou para ele. Estava lá numa mesa e alguém perguntou para ele: Fernando, o que é utopia? E ele disse o seguinte: olha, a utopia ela está lá no horizonte. Você caminha 2 passos, ela se afasta 2 passos. Se você caminha 10 passos, ela corre 10 passos. Por mais que você caminhe, você nunca vai conseguir alcançá-la. E aí ele diz o seguinte: a utopia serve para isso, para que você continue caminhando. A Chapa 2 tem uma utopia, e a nossa utopia não é nem mais nem menos do que ter a melhor universidade da América Latina aqui na UNILA. Obrigado. Agradecemos a presença dos candidatos, da comunidade universitária, e também agradecemos a todos que colaboraram para o acontecimento deste primeiro debate entre os candidatos à reitoria e vice-reitoria da UNILA. Lembramos que o próximo debate está marcado para o dia 22 de outubro, às 19 horas, no auditório César Lattes, do PTI. E a votação da consulta pública para reitor será no dia 24 de outubro, pelo SIG. Boa tarde a todos e todas. Buenas tardes.